Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. A gente vai hoje para o nosso segundo vídeo da playlist, certo? Eu vou deixar aqui em cima o link da nossa playlist. Se você quer começar os estudos do comecinho até o final, a gente está lançando os vídeos toda semana, 2 vídeos por semana, certo? O nosso vídeo de hoje é sobre o segundo tópico, sistema de medidas, e as questões sobre esse segundo tópico, certo? O segundo tópico do edital do CNU, beleza? Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e deixar as notificações acesas, porque durante a semana vai sair vídeo todo dia, certo? Para você se preparar, para você estudar até o dia da prova. Então, bora pro vídeo que hoje a gente tem algumas questõezinhas sobre sistema de medidas. Vamos aqui iniciar nossa primeira questão. A gente tem uma questão de sistema de medidas envolvendo o mais famoso de todos, a escala do metro. A gente tem aqui uma questão estritamente de quilômetros, certo? A questão vai dizer o seguinte: preocupado com sua saúde, um professor decidiu correr e um profissional orientou que ele estabelecesse como meta correr 5 km ao dia. Entretanto, como ele está fora de forma, ele terá que seguir um programa de treinamento gradual. Ele vai aumentar ao decorrer das semanas o tanto que ele corre. Nas 2 primeiras semanas, ele vai correr diariamente 1 km, caminhar 4. Na terceira e na quarta semana, vai correr 1,5, caminhar 3,5. A cada 2 semanas, o programa será alterado, de modo a reduzir a distância diária caminhada em 0,5 e aumentar a corrida desses 0,5. Desse modo, o professor vai começar a correr os 5 km dele quando? Aqui é uma questão sem muito mistério. A gente vai conseguir continuar a regra lógica da questão, quinta semana e sexta, sempre formando duplas. Sétima e oitava, nona e décima, 11ª e 12ª, 13ª e 14ª, 15ª e 16ª. Vamos ver até onde aqui ele vai estar correndo. Ó, se ele diariamente está correndo 4 km nas 2 primeiras, na terceira e na quarta ele está correndo, ele está caminhando 3,5, ele está correndo 1, ele aumenta para correr 1,5, aqui ele vai correr 2, aqui ele vai correr 2,5, aqui ele vai correr 3, aqui ele vai estar correndo 3,5, aqui ele está correndo 4, aqui ele está correndo 4,5. Então, na próxima semana, quando virar o treino, ele vai correr 5. A próxima semana é a 17ª. E é somente isso. Valeu? Vamos lá para mais essa questão. Ela é uma questão de sistema medido, mas também vai envolver um pouquinho de porcentagem. É uma questão bem delicada. Então, muita atenção. Um estudante precisa fazer um trabalho escolar em seu aparelho de telefone celular. Para isso, ele vai usar 2 aplicativos, A e B, um de cada vez. Ele sabe que a bateria do seu aparelho, estando com carga total, é o suficiente para 4 horas de uso do aplicativo A. E também, com carga total, a bateria é suficiente para utilizar 1 hora e 20 minutos do aplicativo B. Após se certificar de que a bateria em seu aparelho estava com carga total, ele deu início ao trabalho com o uso do aplicativo A. Depois de um momento, ele interrompeu e usou o aplicativo B até descarregar esse celular, que durou 3 horas de trabalho. Por quanto tempo ele utilizou o aplicativo A? O que eu quero que você se atente aqui uma coisa. Eu vou utilizar a porcentagem para enxergar melhor o que é descarregar a bateria. Então, o aplicativo A, ele descarrega 100% da bateria em 4 horas. Eu vou transformar em minutos, o que me dão 240 minutos. Por que eu estou transformando em minutos? Porque é melhor para trabalhar. Então, se a gente utilizar a proporção básica, eu sei que ele vai gastar 50% da bateria em 120 minutos. O que, dividindo por 2, eu tenho 25% em 1 hora, 60 minutos. Dividindo por 2 de novo, eu tenho 12,5% da bateria sendo gasta em 30 minutos. Eu não vou dividir mais do que isso porque vai ficar muito quebradinho. Mas vamos aqui para o B. O B, ele já tem um consumo de bateria bem mais forte, porque ele gasta 100% em 1 hora e 20, que são 80 minutos. Consequentemente, ele gasta 50% em 40 minutos. 25% em 20 minutos. 12,5%. Vou fazer só até o 12,5 também. 10 minutos. Certo? Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Observe que
Se eu quisesse uma divisão igual do uso do aplicativo, eu teria 50% do uso do tipo A, 50% do tipo B, e eu gastaria 120 mais 40. 120 do A mais 40 do B. E isso aí ia me dar 160 minutos, o que não dá 3 horas. Então, o que é que a gente vai precisar observar? Como ajustar o uso do A e do B para que eu complete essas 3 horas exatas, redondas. A dica alternativa, olha a alternativa, é sempre 2 horas e um pouquinho, certo? Então, a gente vai ter que ter 2 horas e um pouquinho. 2 horas é 120 minutos, o que gasta mais de 50% com o aplicativo A, porque todos eles é mais de 2 horas. Aí a pergunta é, eu gasto mais do que 2 horas, mas mais quanto? Bom, muita atenção. E aí a gente vai ter que alocar essas informações aqui. Do meu azul, obrigatoriamente eu tenho que ter 120 mais algum tanto em azul, mais um tanto em vermelho, que se balanceiam, certo? E aí vem a pergunta, professor, eu vou só testar? Vou sair jogando todas as informações aqui? Não, porque ó, você tem que completar o 100% da bateria. Você vai descarregar 100% da bateria. Logo, eu preciso juntar informações de um modo esperto, porque aqui eu já tenho 50%. Certo? Então, esses dois que sobram, que eu vou preencher, eles precisam se juntar dando 50%. Certo? O mais lógico seria você somar esses 60 minutos com aquele 20 ali. Ok? Só que aí já chega em outro ponto. Passa de 3 horas. Passa das minhas alternativas. Certo? Então eu vou ter que usar menos do que isso. Tudo bem? E aí a pergunta é quanto? De novo, né? Eu preciso juntar de tal forma que eles se somem e dando 50% do uso da bateria. Se não é 25, 25, vamos tentar usar 12,5 com 35, 37,5, porque aí dá 50. Seria a única outra forma dentro dessas informações que a gente tem aqui. Então eu teria mais 30 minutos, certo? E em vermelho eu teria 37,5, dando 37,5 aqui, lembrando que eu estou falando da porcentagem, com esses 12,5, dá os 50, que junta com esse outro 50 e dá o 100. Mas e o tempo? O tempo é exatamente esses 30 aqui. Porque 30, porque eu estou somando 20 com 10. E aí? E deu quanto? 120 mais 30 mais 30. Deu exatamente as 3 horas que a gente tinha fixado. A gente queria achar uma informação que batesse 3 horas. E aí, no final das contas? No final das contas, eu vou usar o aplicativo A 2 horas mais 30 minutos. Letra B. Certo? Caso tenha alguma dúvida, só deixa aí nos comentários pra gente resolver. Isso daqui é mais uma questão que a gente vai usar a medida de tempo, escala de tempo. Horas e minutos. Bom, a gente tem uma associação entre informações aqui também nessa questão. Então vamos ter cuidado na leitura. Um escrituário mantém um desempenho de preencher 30 relatórios por hora e faz uma pausa de 10 minutos às 13 horas. Durante a pausa, seu chefe pergunta a que horas ele vai receber todos os relatórios preenchidos. Se faltam apenas um relatório e meio e o escrituário pretende manter o seu desempenho, a que horas o chefe pode contar com todos os relatórios preenchidos? Essa aqui é uma questão simples, ao contrário da questão anterior, ela é de um raciocínio bem direto. Se ele faz 30 relatórios em 1 hora, a gente vai ter que converter isso aqui para 60 minutos, certo? Tudo bem. Então isso quer dizer que por minuto, ele faz quantos relatórios? Ah, eu vou dividir por 30. Por 30 aqui, eu vou ter um relatório. Lembrando que se as informações estão amarradas, eu tenho uma proporção. Se eu tenho uma proporção, o que eu faço de um lado, eu faço de outro. Dividir por 30, um relatório, me dariam 2 minutos. Certo? Então, se ele faz um relatório em 2 minutos, o que a gente vai precisar enxergar é que se faltam um relatório e meio, ele precisaria de 2 minutos para um relatório e 1 minuto para a metade do próximo relatório. Então, que horas ele vai ter terminado tudo? Para um relatório, ele precisa de 2 minutos.
Para o meio relatório, a metade disso, 1 minuto. Então, a gente tem letra B como a resposta. Bem tranquilinha. Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão sobre o sistema de medida de metros. Eu deixei a escala de metros ali escrita. E a gente tem que lembrar que sempre que eu ando para o lado menor, esse aqui, considere esse é o lado menor, esse aqui é o lado maior. Quando eu saio de um maior para o menor, eu adiciono zeros. E quando eu faço o sentido contrário, eu arranco zeros, ou adiciono casas decimais. Sempre lembrando que a cada passinho, a cada andada, eu estou adicionando ou retirando um zero, porque é o metro normal. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. O comprimento de um grande fio corresponde à soma de comprimentos de 24 fios menores. São eles 12 fios, cada um medindo 14,7, 4 fios, cada um medindo isso aqui em quilômetros, 8 fios, cada um medindo isso aqui em decâmetros. Esse grande fio vai ser dividido em 3 partes iguais, chamadas de unidade modelo. Qual é a medida em metros da unidade modelo? Bom, a gente vai ter que levar todas aquelas medidas para metros para a gente poder já trabalhar com um metro no final da conta. A conta já vai vir todinha feita em metros, certo? O que a gente vai ter que fazer aqui é multiplicar, somar, dividir. Sempre tendo atenção com as casas decimais. Aqui é opcional a seguinte ordem. Ou você pode transformar logo isso aqui para metro e depois multiplicar por 12, ou você pode primeiro multiplicar por 12 e depois transformar para metro. E aí varia do seu gosto. Eu vou transformar só depois. A gente vai ter aqui isso aqui vezes 12. Eu vou ter 14, 8 mais 1, 9, e aqui 2. Aqui eu vou ter 7, 4 e 1. Sempre lembrando daquela casinha decimal. Aqui vai dar 6, sobe 1. Aqui vai dar 7. 176,4. Lembrando que eu estou em centímetros. Só que o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que jogar para metros. Veja, eu estou saindo de um pequeno e indo para um maior. Então, eu vou ter que retirar zeros ou adicionar casas decimais. Adicionar vírgula. Então, eu vou dar duas casas. Vou ter 1,764 metros. Agora, vamos para o próximo. 4 vezes isso aqui. Agora eu vou fazer o contrário. Vai, esse aqui eu vou transformar logo. Ele está em quilômetros e eu estou jogando ele para metros. Ele vai acrescentar 1, 2, 3 casas decimais. Então, minha vírgula vai dar 1, 2, 3 casas decimais. Eu vou ter 376,5 vezes 4. Lembrando que tudo isso aqui está gerando em metros. Vou ter aqui 20, sobe 2. 24 com 2, 6. 28 com 2, 30. E aqui, 12, 13, 14, 15. 15.060, o que? Metros. Atenção, não cometa esse erro, são 1.506 metros. Vamos para o último ali. Depois a gente vai ter que somar todos eles, dividir por 3, porque a questão está dizendo que ele vai ser a divisão por 3, para formar a unidade modelo. Eu tenho aqui decâmetros, Dan. Do Dan para o metro, eu desço uma casa, eu volto uma casa. Então, eu vou ter 131,25 já em metros, vezes 8. Vou ter aqui 0, 40, sobe 4, vai dar 16, 0, sobe 2. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. E 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Duas casas decimais, duas casas decimais. Aqui é um zero. Então, eu vou ter 1.050 metros. Agora, a gente vai ter que somar e fazer a divisão. Vamos somar. Somar 1.506 com 1.050 com 1,764. 1,764. Como é que eu somo tudo isso se esses caras aqui não têm casas decimais? Você vai acrescentar os zeros sem nenhum problema. Então, a gente vai ter o quê? 4, 6, 7, 7, 3, 5, 2. Agora eu vou ter que dividir isso aqui para 3, certo? Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Observe que a resposta ela já está bem parecida ali, né?
Tá bem parecida com aquele 5 ali. Correto? E o que a gente vai ter que fazer aqui espertamente é fazer a divisão disso aqui por 3. Eu preciso realmente fazer essa divisão? A resposta é não. Porque se você olhar para as alternativas, ou elas são muito grandes, ou elas são muito pequenas. Qual é a parte boa? Se você dividir 2.500 para 3, nunca vai dar 94. E, e também não tem como dar algo maior do que ele. Certo? Eu estou dizendo que nunca vai dar 94 por uma questão de bom senso. Certo? Agora, qual foi a única alternativa plausível que me sobrou? A letra C. Aí você pensa, justo, né? Porque 8 vezes 4 dá 24. Então, 800 vezes 4 me dá 2.400. Então, 850 vezes 3... Desculpa, 8 vezes 3 dá 24. Então, 800 vezes 3 daria 2.400. Então, seria o rumo mais próximo e você se resguarda de fazer essa conta e ganha um pouco de tempo. Vamos lá para a próxima. Essa aqui é uma clássica questão de volume. Ela está associando a ideia comercial de litros com a ideia do sistema internacional de metros cúbicos. Qual é a principal relação que existe? A principal relação que existe é 1.000 litros são 1 metro cúbico. Certo? A gente vai ter que usar isso para resolver essa questão. Ele está me dizendo que um caminhão-tanque chega a um posto de abastecimento com 36.000 litros de gasolina em seu reservatório. Parte dessa gasolina é transferida para 2 tanques, enchendo-os completamente. Um desses tanques tem 12,5 e o outro 15,3 e estavam inicialmente vazios. Após a transferência, quantos litros de gasolina ainda tem no caminhão-tanque? Com essa informação ficou muito fácil, porque se 1.000 litros é 1 metro cúbico, então ele chegou com 36 metros cúbicos, 36.000. E ele fez o quê? Ele despejou uma parte aqui, outra parte aqui. Você vai somar para saber quanto ele deixou lá. Aqui é 12,5. Dá 8, 7, 2. Então, dos 36, ele deixou quanto? Ele deixou 27,8. Tudo bem? Então, a gente vai ter o quê? 36 menos 27,8. Meu Deus, e agora? Você vai botar a vírgula, o zero, e pedir emprestado aqui. Sobra 2. Ficou 5. Vai pedir emprestado de novo. Vem 15, fica 1. E aqui fica o 8. 2 menos 2, 0. Certo? Aqui a gente vai ter a vírgula. Então, sobraram 8,2 metros cúbicos. A única alternativa que me tem alguma vantagem, em algum sentido, é a letra B. Certo? A gente vai ter isso aqui. Por quê? Por que 8.000? Porque lembra, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, é normal que tenha 8.200 e alguma coisa de sobra lá no tanque. Beleza? Nossa próxima questão, ela é uma questão sobre a alocação do tempo. Alocação do tempo. Distribuir o tempo de uma forma bem bonitinha. Um professor de ginástica estava escolhendo músicas para sua aula. As 4 primeiras músicas ele escolheu totalizavam 15 minutos. Sendo que a primeira tinha 3 minutos e 28 segundos. Certo? Vou deixar anotado. 3 e 28. Não vou botar assim. 3M, 28 segundos. A segunda tinha 4M e 30 segundos. E as outras tinham a mesma quantidade. Certo? Vou chamar X e X. Quando eu somasse tudo isso, eu teria os 15 minutos que ele escolheu. Bom, vamos ver o seguinte. Se eu somar tudo isso, eu vou ter desse aqui 7 minutos, 58 segundos, mais 2 músicas, 2x. Isso aqui tem que totalizar 15 minutos. Então, eu vou trazer para cá, vou botar de vermelho. 15 minutos. Teriam que totalizar aquela sominha ali. 7 minutos e 58 segundos mais 2x. Bom, agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou transformar o 15 minutos em 14 minutos e 60 segundos. Por quê? Porque 60 segundos é 1 minuto. E agora, eu vou conseguir fazer as subtrações. Porque o ideal é que eu consiga levar esses 7 minutos e 58 segundos para esse outro lado da equação para fazer a subtração. Certo? Então, quando eu trouxer, vai ser 14 menos 7, sobram 7.
E aí vai ter depois, vou ter os 7 minutinhos. E na parte dos segundos eu vou ter 60 menos 58, que me restam 2 segundos, certo? Igual aos 2x, que são minhas duas músicas. Então, ele pergunta qual é a duração da terceira música. É bem óbvio que a terceira e a quarta têm a mesma duração. Então, seria dividir isso aqui por 2. Bom, a gente pode dividir separado, tá certo? Eu posso dividir os minutos e depois os segundos. Quando eu fizer isso, eu vou ter que o x... Quantos são 2 segundos dividido para 2? 1 segundo. E quantos minutos dão 7 dividido para 2? Teria 3,5. Então, eu teria 3 minutos e 30 segundos. 3 minutos com mais 30 segundos. Só que aqueles 30 segundos se juntam com os 1 segundo, que é o resultado da divisão dos segundos. Então, eu fico com a letra B como resposta. Beleza? Mais uma questão com a medida escala metro. Só que essa questão aqui ela tem um Q a mais, ela tem uma raiz. Considere que a medida de um comprimento de um arco seja de 50 raiz de 5 hectômetros. A medida do comprimento do referido arco em quilômetros está mais próxima de quanto? Observe aqui comigo a seguinte interpretação. Se ele está em hectômetros, para eu partir para o quilômetros, eu teria que perder um zero. Então, me restaria 5 raiz de 5 quilômetros. Certo? Ok. O que vai fazer a gente matar essa questão é uma aproximação rápida de quanto seria esse raiz de 5. Vamos pensar aqui comigo o seguinte. Quanto é a raiz do 4? É 2. Raiz do 5, não sei. Raiz do 6, não sei. Do 7, também não sei. Do 8, também não sei. E do 9? Ah, do 9 eu sei. Do 9 é 3. Então, vamos seguir para a seguinte estimativa. Porque a questão está sempre dizendo que ele não quer o valor exato, ele quer um valor próximo de. Observe aqui comigo. A distância do 2 até o 3 é de 1 número. E eu tenho quantos caras aqui dentro? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Se a divisão fosse justa, eu andaria aqui 2,25, 2,50, 2,75, 3. Se a divisão fosse justa, a gente teria que andar de forma proporcional, certo? De tal forma que a metadezinha aqui, ó, seria o 2,5. O que é que me diz? Então, me diria que essa metade aqui seria o 2,25. Então, deixando esse número aqui, uma coisa menor do que 2,25, certo? Então, se ele é uma coisa menor do que 2,25, ele é uma coisa que é menor do que 5 vezes 2,25. Quanto que dá isso aqui? 2,25 vezes 5. Eu tenho 5, 10, 12, 11 e 25. Então, ele é uma coisa menor do que isso. A única alternativa que a gente tem algo menor do que isso é a letra A. Não tem como ser 10, certo? Não tem como ser o 125, é um número absurdo. Aí você ficaria entre o 12,50 e o 11,20. Só que você tem que pensar, esse número bem aqui também é absurdo, né? É um 1. Não tem como dar um 5 raiz de 5. Você teria que pensar na distribuição dos números entre 2 e 3. Naquele universo de raízes, naquela partezinha de cima, certo? Eu não tenho uma divisão totalmente proporcional, pedacinho por pedacinho. Mas eu consigo estimar, esse cara aqui é para estar menor do que isso, é para estar menor do que aquilo, é para estar acima disso, é para estar acima daquilo, certo? Então é assim que a gente resolve esse tipo de questão. De novo, a gente vai ter aqui uma relação entre litro e metro cúbico, só que essa daqui tem um negocinho a mais. Ela está me envolvendo também a medida de quilo, de quilogramas e gramas, toneladas, nesse sentido de medida de peso. Então, considere 1 litro de óleo de soja pesando 960 gramas. Uma empresa tem 6 containers contendo 32 toneladas de óleo de soja cada. Beleza. Então, quantos metros cúbicos? Vou deixar aqui, ó, de novo. 1 metro cúbico são 1.000 litros. 1.000 litros. Então, a gente tem o seguinte. A gente vai ter que calcular o total do peso e depois dividir por isso aqui,
para eu saber quantos litros eu vou ter. Até aí tudo bem. Vamos lá. São 6 containers contendo 32 toneladas. Então, 32 vezes 6. Certo? O que eu dá 12, sobe 1, 92. 192 toneladas. Só que 1 tonelada são 1000 quilos. Certo? Então, eu teria 192 mil quilos. E, de novo, 1 quilo é 1000 gramas. Então, eu teria 192 milhões de gramas. E agora? E agora eu preciso dividir esse valor aqui pelos 960 para eu saber a quantidade de litros. E olha como é feito para dar certo. 960 vezes 2 dá quanto? Exatamente o número que já está aqui. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter que isso aqui é o peso total do óleo. Que me dão quantos litros? Aí eu pego esse valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E divido por isso aqui. Certo? Divido por isso aqui. Isso aqui. 1 litro. Certo? Então, eu tenho 960. Quando eu simplificar, é que eu vou utilizar essa informação. Eu vou simplificar isso aqui. Vai restar 2. Com isso aqui, vai restar 1. Então, eu tenho quantos litros? Eu tenho 2 e acompanho 5 zeros. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Então, eu tenho 200 mil litros. Como cada 1000 litros é 1 metro cúbico, 200 mil são 200 metros cúbicos. Letra B. Vamos lá. No Brasil, os setores industrial e comercial consumiram juntos 231.199 gigawatts de energia em 2009. Já anotei essa informação. I de industrial, C de comercial. Sabendo que o consumo do setor industrial correspondeu ao dobro do consumo do comercial, mais esse valorzinho, 34.498, quantos gigawatts de energia foram consumidos pelo setor comercial brasileiro em 2009? A gente vai fazer uma pequena substituição, ó. Sabendo que o industrial correspondeu ao dobro do setor comercial, mais 34.498, e o resto continua. Não mexi nesse C, esse C vai aparecer aqui, igual a 231.199. E aí a pergunta é simples, ele quer descobrir o valor do C, que é o setor comercial, o quanto que ele está gastando, quanto que ele consumiu. Vamos responder a equação. 2C mais 1C deu 3C. E esse valor numérico eu vou mandar para o outro lado, subtraindo. 231, 199, menos 34.498. Vou fazer essa continha aqui na lateral. 231, 199, menos 34.498. Aqui dá 1, 0. Vou ter que pedir emprestado. Dá 7, 0. E agora eu vou ter que pedir emprestado. 6, 2, de novo. Ficou 1. 12 menos 3 dá 9. E aqui 1. Me sobrou então 196.701. Certo? Vamos ter que dividir esse valor por 3. Porque é 3C. Certo? Ah, professor, é bem óbvio que não dá para dar isso aqui. Correto? Porque 3C é 196 mil e uns quebrados. Outra coisa. Se eu multiplicar isso aqui vezes 3, vai dar mais de 200 mil. Correto? Essa alternativa aqui não tem sentido. Então, me sobram essas duas alternativas. Certo? Então, a gente pode ou testar, ou pensar mais um pouco, ou fazer a divisão. O mais certo aqui seria você fazer a divisão. Eu estou te mostrando como é que eu ganho tempo, olhando para a carinha das alternativas. Certo? É bem direto que, observe, 3 vezes 60 mil, dá 180 mil, que ainda não chegou no nosso número. Então, é um número maior do que 60, certo? Só que, ao mesmo tempo, esse valor aqui é menor do que isso. Então, o resultado, quando eu multiplicar por 3, vai dar menor do que isso. Vai ficar mais longe ainda do nosso resultado.
Então só resta um valor plausível, a letra B de bola. Beleza? Se você não entendeu o raciocínio, deixa a pergunta nos comentários que eu te explico direitinho. Isso aqui é uma forma de você ganhar tempo na hora de ter que fazer uma divisão grande, nesse caso aqui. Um tempo na hora de você, tenho que chutar, mas eu tenho que chutar um chute consciente. Aí você analisa as alternativas e pensa no melhor chute possível. Essa questão aqui é uma questão bônus, ela não tem muito a ver com a parte de sistema de medida, do jeitinho que a gente estava fazendo. Ela tem mais a ver com área e porcentagem. Ela está me dizendo que aquele retângulo ali, ele tem a área de 120 dm². Eu botei aqui a forma da área, creio que você já saiba. 120 é igual, eu vou botar só B vezes A, base vezes altura. Esse retângulo sofre uma redução de 20% em sua altura. Quando eu tenho uma redução de 20%, o que era 100% passou a ser só 80%, certo? Então, o que era 100%, depois que eu reduzi, virou 80%. Então, meu Azinho vai virar 80% do A. E a base vai se alterar para algum valor. Não sei, B vezes quanto. Mas o importante é que o 120 permaneça intacto. Vai ter o B vezes alguma coisa aqui, certo? Vezes, vai ser uma porcentagem também, né? Pelas alternativas, a gente vai ter uma certa porcentagem aqui. E o valor que é a porcentagem eu não sei, vou chamar de X. Bom, observe que a área do retângulo é inalterada. Então, com base no acréscimo, com base no decréscimo de A, o B tem que aumentar quanto? Certo. O B, ele vai ter que compensar essa diminuição. Ou seja, ele vai ter que aumentar. Ok? Sabendo disso, a gente vai fazer o seguinte. 120 é igual a B vezes A vezes X por 100 vezes 80%. Isso é uma questão de posicionamento. Nossa primeira informação nos diz que o 120 ele é igual a B vezes A. Então, eu vou poder botar B vezes A aqui. É igual a B vezes A vezes X por 100 vezes 80%. O B e o A cancelam com o B e o A, certo? Eu vou simplificar esse zero com esse zero. Eu vou ter 8 por 10, certo? Então, eu vou ter que 1 é igual a 8x, que eu estou multiplicando de cima, dividido por 1000, certo? Eu vou ter, então, que x é igual a quanto? X é igual a 1000, igual a 8x. Então, o x seria 1000 dividido por 8. Quanto é que dá 1000 dividido por 8? Vamos simplificar, acho que não precisa fazer isso aqui tudo, não. Metade de 1000, 500. Metade de 8, 4. Metade de 500, 250. Metade de 4, 2. Metade de 250 vai dar 125. Ótimo. Então, o x precisa ser 125. Professor, não tem 125 nas respostas. É porque 125 é a porcentagem do B. O B, inicialmente, era um Bzinho inteiro, que é 100%. Agora, ele é 125. Ou seja, aumentou 25%. A gente precisa saber o quanto aumentou em cima de 100. 25%. Certo? Por hoje é só. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Não se esquece de deixar o like aí no canal e se inscrever. E até a próxima.